Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Um capital no valor de R$ 18.000 é aplicado durante 8 meses a juros simples, com uma taxa de 18% ao ano. No final do período, o montante é resgatado e aplicado a juros compostos durante um ano, a uma taxa de 5% ao semestre. A soma dos juros das duas aplicações é igual a. No primeiro momento, nós vamos destacar aqui alguns dados da questão e verificar o que é necessário para resolvê-la. Já sabemos de antemão que precisaremos de modelos matemáticos que descrevam comportamentos a juros simples e a juros compostos quando nós temos determinados valores sendo submetidos a essas questões. Nesse contexto, então, vamos recomeçar. Um capital no valor de 18.000. Vamos chamar esse capital de capital 1. E, de acordo com a questão, 18.000. Em seguida, ele é aplicado durante um período de tempo. Esse período é 8 meses. Vamos chamar o tempo de N. E descrever aqui como sendo 8 meses. Com uma taxa de 18% ao ano. A taxa nós vamos chamar de I. Vamos colocar aqui 18% ao ano. Antes de continuarmos, vamos verificar que tempo, mês, taxa, ano não estão na mesma unidade. Para que nós possamos realizar o cálculo, existe a necessidade e a imposição também de que essas unidades de medidas estejam no mesmo formato. Nesse contexto, então, nós podemos optar por transformar o tempo de mês para ano ou a taxa de ano para mês. Vejam só, nós temos 18% ao ano. Então, nós podemos pensar assim. A opção que vamos realizar aqui, nesta questão, é a de transformar a taxa anual em mensal. Se nós temos 18% ao ano, e se são 12 meses que compõem um ano, então basta nós fazermos 18% dividido por 12, que são o número de meses, ou que é o número de meses contido em um ano. E 18% dividido por 12 vai nos levar a 1,5% ao mês, que é o que nós precisamos. Bem, vamos continuar então. E na sequência, é falado que no final do período o montante resgatado, ou seja, o que é um montante? Nada mais é do que o capital adicionado aos juros. Então, nós precisaremos, inclusive de acordo com o finalzinho da questão, da soma dos juros. Então, o que nós vamos fazer? No primeiro momento, iremos calcular o valor dos juros. Vamos chamar isso daqui de juros 1. E para se calcular os juros, nós podemos nos servir do seguinte modelo. Juro ou juros serão representados pelo capital vezes a taxa e vezes o tempo. Aqui, o capital 1. Então, estes juros serão provenientes de nós realizarmos. O capital é dado por 18.000. Vezes a taxa, que aqui é 1,5% ao mês, e vezes o tempo, que é 8 meses. Então, estes juros poderão ser representados por 18.000 vezes... Vejam que nós temos aqui 1,5% ao mês, e nós vamos reescrever isso como 1,5%, ou seja, por 100, e vezes o 8. Então, estes juros serão iguais a... Nós podemos dividir numerador e denominador, ou seja, a parte de cima, a parte de baixo da fração por 100. E ao fazê-lo, nós teremos a simplificação desses zeros. Em seguida, nós teremos 180 vezes 1,5 e vezes o 8, que irão gerar 2.160 de juros. Isso a juros simples. E estes juros nós podemos chamar de juros 1. Muito bem, então nós já determinamos os juros e eles valem 2.160. Para a primeira parte da questão. Como aqui nós precisaremos, para a segunda parte, do montante,
Nós vamos chamar então este montante de montante 1. E ele será proveniente da soma do primeiro capital com a soma dos primeiros juros. Ou seja, esse montante 1 vai ser igual a 18.000 mais o 2.160 que calculamos há pouco. Então, tal montante vai ser igual a 20.160. Muito bem, nós temos já um dos dados, uma das informações que vai ser necessária, dentre as demais, para calcular o que vem na sequência. Na sequência, ou em seguida, nós temos o texto da questão. No final do período, o montante é resgatado. Está aqui esse montante, 20.160. E aplicado a juros compostos. Então, agora nós temos uma segunda parte. Vamos chamar, então, este montante 1, como nós já havíamos determinado, de 20.160. Agora, juros compostos. Durante um ano. Então, o período de tempo aqui, N, é 1 ano. Há uma taxa de 5% ao semestre. Então, a taxa I é 5% ao semestre. E, novamente, nós temos aqui tanto taxa quanto tempo em unidades de medida temporais distintas. E nós precisamos que a unidade de tempo seja a mesma. Então, um semestre, vamos lembrar que tem 6 meses. E nós temos um ano. Um ano é composto por 12 meses. Agora, uma pergunta que nós poderíamos nos fazer é, num ano, quantas quantidades de 6 meses nós temos? Bem, nós temos 6 meses, mais 6 meses que gerarão 12 meses. Ou seja, no período de um ano nós temos 2 semestres. 2 semestres. Mas nós podemos também pensar da seguinte forma. Vamos colocar aqui um ano. Ele contém 12 meses. E se nós tivermos 6 meses? Isto equivalerá a quanto do ano? Nós podemos chamar essa medida de x. Então, aqui nós vamos ter uma fração do período de tempo aqui do semestre em ano. Nós vamos descobrir aqui que é meio ano. Se nós realizarmos o cálculo, se nós formos adiante. Nós podemos também pensar de outras formas. Nós podemos dizer assim, um semestre contém 6 meses. E quantos semestres vamos chamar de y? Contém, nós temos aqui 12 meses. Aí nós teríamos uma regra de 3. Nós poderíamos utilizar o primeiro pensamento, mas aí a conversão seria outra. Nós vamos pensar no segundo modo, da segunda forma. Então, nós realizaremos aqui o produto dos meios, 6 vezes y, que é igual ao produto dos extremos, 12 vezes 1. Então, o nosso y aqui vai ser igual a 12 dividido por 6, e o y vai ser igual a 2. Quem é esse 2? Ora, 2 semestres. Então, isso justifica este cálculo que nós fizemos anteriormente. E podemos abandonar esse primeiro pensamento, pois ele não será útil nesse contexto para nós. Mas vamos continuar aqui ponderando e pensando o que nós devemos fazer. Então, o montante é resgatado e aplicado a juros compostos durante um ano, já destacamos, a uma taxa de 5% ao semestre. A soma dos juros, então nós precisamos do valor dos juros dessa segunda aplicação. E para determinar esses juros, nós teremos que ir em busca necessariamente do segundo montante. Uma vez que em juros compostos, uma das formas de se determinar os juros é pela diferença entre o que é resgatado pelo que é aplicado. Na prática, então, vamos calcular o segundo montante, o montante 2, que vai ser representado em juros compostos pelo capital 2, que multiplica 1, mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante 2 vai ser igual a... Veja que aqui é dito o seguinte, o montante, na segunda linha, é resgatado e aplicado. Então, esse montante 1, que era montante na primeira aplicação, passa a se tornar capital, ele vai ser o capital 2.
a ser investido a juros compostos, ou seja, 20.160. Então, vamos colocar aqui 20.160, que multiplica 1 mais a taxa, que nós sabemos ser 5% ao semestre, então 5%. E isto elevado ao período de tempo, que agora nós sabemos ser 2 semestres, elevado ao quadrado. Então, o montante T2 vai ser igual a 20.160 vezes 1 mais 5%, de igual modo, como pensamos da primeira forma, com 1,5%, vai ser 5 por 100, e isto ao quadrado. Então, o montante T2 vai ser igual a 20.160 vezes 1 mais 5 dividido por 100, 0,05 ao quadrado. O montante 2 vai ser igual a 20.160 vezes. E nós temos 1,05, que é o resultado de somarmos 1 com 0,05. Como ele está ao quadrado, então nós faremos 1,05 ao quadrado, mas da seguinte forma: vezes 1,05, ou seja, 1,05 vezes 1,05 será 1,05 ao quadrado. O montante 2, então, vai ser igual a 20.160 vezes 1,05 vezes 1,05. Então, este produto aqui vai ser igual a 1,1025. E 1,025 vezes 20.160 irá gerar 22.226,40. Então, nós temos aqui o valor do segundo montante. Porém, nós necessitamos do valor dos juros dessa aplicação. E os juros, vamos chamar de juros 2, serão provenientes de nós fazermos. Vamos anotar aqui pequenininho. Juros 2 virão de fazermos montante 2 menos o capital 2. O montante 2 é 22.226,40 menos o capital 2, que é 20.160. Logo, os juros 2 serão iguais a 22.226,40 menos 20.160 gerarão 2.066,40. Muito bem. O valor dos juros a juros compostos que nós precisávamos, nós conhecemos agora. É 2.066,40. Como é solicitado a soma desses juros nas duas aplicações, vamos chamar essa soma de S. Nós temos então os primeiros juros que calculamos, vamos lembrar aqui, 2.160, e mais a soma dos segundos juros, ou seja, 2.066,40. E ao realizarmos esta soma, vamos obter então como consequência um resultado que será igual a 4.226,40. Veja só, então nós temos agora a soma solicitada. Antes de nós buscarmos ali nas alternativas a resposta, nós poderíamos adotar um outro critério, um outro procedimento para obter essa soma. Não vou escrever, mas eu vou apenas citar. Se nós fizermos o montante 2, 22.226,40, menos o primeiro capital investido, nós já obteremos o total dos juros que nós precisamos. Então, se nós fizermos 22.226,40 menos 18.000, obteremos o mesmo 4.226,40. E aí você escolhe qual é o melhor procedimento para que esse cálculo seja realizado. E agora, indo em busca das alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que nós determinamos agora. Certo, galera? Muito bem, então, com esse resultado e os demais também, os demais cálculos, pensamentos e considerações, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!